Glória a Deus. Mais uma vez queremos cumprimentar os moradores de Santa Vitória do Palmar, com a paz do Senhor. Queremos compartilhar uma palavra de Deus, assim como Jesus Cristo partiu o pão para a multidão. E foi o mesmo Senhor Jesus Cristo, Mestre amado, que ensinou seus discípulos a partir o pão. E o pão é a palavra de Deus, o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo de Nazaré. Nós não pregamos religião, nós não defendemos placa de igreja, ideologia, filosofias humanas, não. Nós somos testemunhas da verdade. E assim como Jesus Cristo trouxe nesta terra uma mensagem de esperança, de fé e salvação, estamos anunciando a reta justiça de Deus, palavra de Deus que não se vende. Deus não está à venda, e a palavra de Deus também não está à venda. Jesus Cristo disse: de graça recebeste e de graça dai. Mas os mercadores da fé, os enganadores, os falsos estão vendendo terreno no céu, bênção, milagre, salvação. Esse é o falso evangelho no qual Jesus Cristo disse e profetizou que no tempo do fim se levantariam falsos cristos, falsos profetas, e iam fazer negócio das pessoas. E estamos vivendo esse tempo do fim no qual estão explorando o rebanho que é de Cristo, estão enganando, mentindo, dizendo que tem que sacrificar tudo no altar de Deus. Deus não precisa do dinheiro do homem. Deus não precisa do ouro e da prata do homem. Deus não precisa dos bens do homem. Deus não é um Deus injusto. Deus é um Deus justo, tem uma balança justa no seu julgamento. Mas os homens enganadores estão indo de mal a pior, entesourando para a ira de Deus, a ira futura. E o abismo e as densas trevas os abraçarão, porque estão vendendo aquilo que Deus deu de graça. A salvação, a cura, o milagre, os benefícios da cruz, a vida eterna. E Deus não barganha com o homem. O único sacrifício que Deus exige do homem é a obediência à sua palavra. O demais é conversa fiada, são palavras mentirosas e enganadoras para tirar e arrancar o dinheiro do homem. Deus não é injusto. Deus não precisa de sacrifício do homem. Somente a obediência à palavra de Deus, guardar os seus mandamentos. E Jesus Cristo disse: meus mandamentos não são pesados. O caminho para o céu é um caminho apertado. Tem que passar pela porta estreita. Esta porta chama-se Palavra de Deus. Está escrito em São João capítulo 1 que o Verbo se fez carne e habitou no meio dos homens. E o Verbo é Jesus Cristo, a própria palavra revelada de Deus. E esta palavra tem poder de libertar o homem do jugo do pecado e da condenação eterna, se ele abraçar esta palavra em seu coração, entesourá-la, aleluia, e crer na mensagem que Jesus Cristo trouxe na face da terra. Ele esteve nesta terra dando testemunho da verdade e anunciando o caminho para o reino de Deus. E esse reino está ao alcance de nós. Jesus Cristo disse que o reino de Deus não vem com aparência exterior, ele está dentro de nós. Quando nós amamos esta palavra e guardamos em nosso coração como um verdadeiro tesouro, aleluia, está registrado em São Marcos capítulo 16, versículo 16, que aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Todos nós um dia compareceremos diante do tribunal de Cristo para responder por tudo quanto fizemos de bom ou de mal através do nosso corpo aqui na terra. Está registrado em Apocalipse. Então se abrirá os outros livros.
Esse é o livro da vida. O outro livro, o livro das obras. Lá estarão registradas todas as obras do homem, desde o dia da sua concepção no ventre até o último suspiro nesta terra. E é necessário o homem buscar a face de Deus e encontrar a salvação que se encontra nas Sagradas Escrituras. Está registrado no Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras e procurais encontrar nela a vida eterna, e são elas que falam de mim, disse Jesus. A salvação está dentro deste livro sagrado, este livro que dá testemunho de Jesus Cristo, de Gênesis a Apocalipse. E a salvação você não paga por ela. A salvação é um dom gratuito conquistado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. O sacrifício perfeito e aceitável por Deus, porque havia um muro de separação entre Deus e os homens. Que muro é este, pregador? É o pecado. O pecado nos distancia de Deus. O pecado faz ruptura no relacionamento com Deus. O pecado destrói a comunhão com Deus. Foi assim no princípio. Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E fez separação entre a luz e as trevas. E Ele criou o paraíso. E criou todas as coisas. Aleluia. E criou o homem à imagem e semelhança do Senhor, o Todo-Poderoso. E plantou Adão no paraíso. E Deus deu uma ordem para Adão não ficar meio desocupado, com a mente vazia. E tem o ditado que mente vazia é a oficina do diabo. Por isso nós temos que ler a palavra de Deus e alinhar nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. E o nosso coração vai sendo limpo pela palavra de Deus. Jesus Cristo disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho anunciado. Esta palavra tem poder de libertar o homem do cativeiro, aleluia, das drogas, da prostituição, da mentira, do roubo, da vida errada. Esta palavra tem poder de santificar. Está registrado em São João capítulo 17, versículo 17. Quando Jesus Cristo intercede pelos seus discípulos, seus seguidores, dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Voltamos para o paraíso. Paraíso era um lugar perfeito. Paraíso era um lugar de harmonia. O paraíso era um lugar de felicidade. O paraíso era um lugar de prazer. Aleluia. Que Deus criou para o homem. Aleluia. Não faltava nada no paraíso. Deus criou todas as coisas. O homem não teria que trabalhar, somente desfrutar e aproveitar aquilo que Deus criou. Aleluia, para o homem. Mas Deus disse a Adão: põe nome a todos os animais da minha criação. E Adão começou a colocar o nome a todos os animais. Mas Adão reparou que todos os animais tinham uma companheira, um companheiro. E Adão sentiu falta de alguém. E Deus fez Adão adormecer, e tirou-lhe uma costela e criou a mulher para auxiliar Adão naquela caminhada e para não se sentir sozinho. O homem só se sente sozinho quando não tem a presença de Deus. Porque Jesus Cristo, quando soube o céu de glória, Ele disse a seus seguidores e a seus discípulos: não vos deixarei órfãos, mas enviarei o outro Consolador, Espírito Santo, para que esteja convosco e vos guie em toda a verdade. Muitas pessoas se sentem sozinhas, abandonadas, mas é porque não conhecem o outro Consolador, Espírito Santo, que nos ajuda nesta caminhada. Esta caminhada para os céus de glória não é fácil, é um caminho de provação, de tribulações e aflições nesta vida. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. A nossa fé é uma ferramenta importante na presença de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, Deus começa a gerar fé no nosso coração, e a esperança brota dentro do nosso coração, e Deus começa a revelar a sua vontade, o seu propósito, o seu querer para a nossa vida. E o maior propósito que Deus tem na nossa vida é a salvação, é o direito de entrar, aleluia, pelas portas da cidade santa, na Nova Jerusalém, ataviada como uma noiva, aleluia. E Deus está esperando os seus escolhidos. Jesus Cristo está vindo e vai vir nas nuvens do céu de glória para arrebatar a sua igreja, os seus escolhidos, os seus eleitos, os salvos, os santos, que estão aguardando a volta do Messias, Jesus Cristo de Nazaré.
E esse tempo está se acercando a cada dia que passa. Os sinais da vida de Cristo estão evidentes na terra. Ele profetizou em Mateus capítulo 24 que no tempo do fim haveria guerras e rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, pestes, enfermidades, doenças, aleluia, fome nos quatro cantos da terra. E estamos vivendo esse tempo do fim no qual os pais estão se levantando contra filhos, filhos contra pais, estão se matando uns aos outros. Isso é palavra de Deus, isso é revelação, isso é profecia que Jesus Cristo anunciou para os homens arrepender-se e buscarem a face de Deus, porque amanhã pode ser tarde. E a salvação, o preço dela já foi pago na cruz do Calvário. Você não paga para ser salvo. Se você está doente, enfermo, tenha fé na palavra de Deus. Ela é saúde para teu corpo, medicina para teus ossos, diz a palavra de Deus. Mas os homens maus e enganadores estão tirando dinheiro, bens das pessoas que não conhecem o caminho da verdade e não examinam as escrituras, estão se deixando enganar pelos homens falsos, pelo falso evangelho, mesquinho, egoísta, corrupto, no qual meia dúzia de pessoas estão enriquecendo com o mercado da fé. E são os enganadores que irão para o abismo eterno, para o fogo eterno, onde a chama não se apaga, o bicho não morre, lugar de ranger de dentes, de tormento e sofrimento, de punição. Jesus Cristo deixou o exemplo. Jesus Cristo nunca tirou dinheiro de ninguém. Jesus Cristo nunca operou milagre por ouro, por prata, arrancando os bens das pessoas. Mas os homens maus, enganadores, os mercadores da fé, estão enganando e mentindo as pessoas. Aleluia. Mas Deus disse que o juízo será sem misericórdia para quem não fez misericórdia. O caminho para o céu chama-se Jesus Cristo, a palavra de Deus. A palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que transforma. Jesus Cristo disse: é necessário o homem nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Principal junto à Praça das Sessões, do dia 28 ao 31 de março. Mais de 100 veículos seminovos. Taxas exclusivas para os dias de verão. Aprovação imediata. Primeira parcela para 60 dias. Que sempre transferência por nossa conta. Voltamos para o paraíso. Casal, primeira instituição que Deus criou na terra, família. E querem destruir a família e criar uma nova família, homem com homem, mulher com mulher, abominação diante dos olhos de Deus. E Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, que praticava essas práticas no mundo antigo, e destruiu com fogo e enxofre. A família constituída e abençoada por Deus, papai, mamãe e filhos. Esta família é bem-aventurada. Esta família tem a bênção de Deus. Mas esse casal que estava no paraíso, desfrutando da criação de Deus, perderam a comunhão com Deus por causa do pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado é transgressão contra a lei de Deus. O pecado é você errar o alvo, saber que é certo e fazer o contrário, fazer o errado. Isso é pecado. E pecado nos faz separação entre o Todo-Poderoso, aquele que pode nos trazer a salvação por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Está registrado em Romanos capítulo 6, versículo 23. Ora, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vida eterna se encontra em Jesus Cristo, a vida eterna se encontra nas Sagradas Escrituras. Você não paga pela vida eterna. Se crê pela fé e toma posse da vida eterna, guardando e observando os mandamentos de Deus. Mas os enganadores estão mentindo, extorquindo, tirando dinheiro, tirando a casa, o carro. Fuja dos cães gulosos, fuja dos falsos profetas, fuja da religião. A religião vai arrastar milhões para o abismo. A salvação se encontra na palavra de Deus. Você não paga por salvação, você não paga por milagre, cura, libertação. Jesus Cristo já pagou o preço na cruz do Calvário. Está registrado em Hebreus capítulo 11, versículo 6.
Ora, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A porta da graça, a porta da salvação, ela vai se fechar a qualquer momento. E os sinais da vida de Cristo estão evidentes. A própria natureza prega para o homem, mas o homem vive ocupado nas coisas da terra. Assim como o diabo enganou a Eva no tempo antigo, no mundo antigo, subvertendo e tirando a comunhão e a salvação de Adão e Eva. E eles foram expulsos do paraíso. Muitos pensam que irão herdar os céus de glória, a vida eterna com Deus, mas estão longe da palavra de Deus, estão enganados, estão distantes de Deus. Porque Jesus Cristo disse que aquele que guardar a minha palavra não verá morte, mas terá a luz da vida. E a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Como eu posso dizer que eu ando com Deus se não estou na palavra? Quem anda na palavra está na luz e tem conhecimento e sabedoria e conhece a Deus. Quando Tomé perguntou, mostra-nos o caminho, Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não é ninguém vai ao Pai, todo mundo diz que vai ao Pai, mas a pessoa vive na terra em pecado, na iniquidade, na injustiça, na maldade, e quando morre pensa que foi com Deus e foi enganado. Salvação se encontra na palavra do Senhor, nas Sagradas Escrituras, Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Mas os homens estão enganando e distanciando as pessoas do reino de Deus. O reino de Deus se alcança pela fé e não por dinheiro, não por ouro, não por prata. Deus não precisa do dinheiro do homem. Deus só quer obediência à sua palavra, a guarda dos seus mandamentos. Está registrado no Salmo 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros, no qual dá seu fruto na estação própria. Mas o falso, mentiroso, o evangelho mesquinho, o evangelho egoísta, ela não oferece nada, não reparte nada. E Jesus Cristo sobe o monte para ensinar a multidão as bem-aventuranças. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para sempre. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta e leva para o céu. Aonde Jesus passava, reunia multidões, porque ele tinha a palavra fundamentada na verdade. Mas os enganadores mentem, os falsos enganam e passam envelope, e tem que dar dízimo, tem que dar a oferta no qual eles mandam, e não é assim. Dízimo é da lei, dízimo é do judeu, povo judeu, e nós gentios, Deus só quer que nós façamos 4 coisas: fugir da idolatria, se guardar do sangue, da carne sufocada e da prostituição. Nós não somos povo judeu, nós somos gentios no qual Deus levanta Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, para anunciar aos gentios nós o caminho da verdade e da salvação, fora da lei, porque nós estamos vivendo no tempo da graça, e graça é favor imerecível da parte de Deus, mas os homens estão enganando e mentindo, e colocando fardos pesados nos ombros dos homens e enganando. Eles não cumprem e estão na porta e não entram para o reino dos céus, e não deixam as pessoas entrar para o reino dos céus. O reino dos céus está dentro da Sagrada Escritura, na palavra de Deus, na Bíblia.
Temos que ler a palavra de Deus de dia e de noite, meditar nos ensinamentos, nos estatutos, nas ordenanças, na mensagem de Cristo, para a salvação, escapar da ira vindoura que virá na face da terra. Pandemia foi só um aviso, e outras pestes virão piores ainda. Mas há esperança para o coração do homem se refugiar em Cristo, em Deus, na sua palavra. Jesus Cristo está chamando o homem para a salvação, e você não paga por salvação. Um salmo muito conhecido das pessoas, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Passamos um momento na face da terra difícil, no qual as pessoas corriam para os hospitais, para as clínicas, pronto-socorro, buscando um pouco de alívio para esta peste, buscando oxigênio para respirar, para não morrer. E Deus levanta uma família humilde, em plena pandemia, para sair pregar nas ruas, anunciando o caminho da verdade e da salvação, sem cobrar, sem pedir, sem vender nada. Porque nós olhamos para a palavra de Deus e vemos Jesus Cristo, manso e humilde de coração, um homem simples, humilde, trazendo uma mensagem de fé e esperança ao coração do homem. Nunca vendeu nada, nunca tirou nada, nunca cobrou nada das pessoas. Esse é o verdadeiro evangelho, amor, doação. Está registrado em São João capítulo 3, versículo 16. Ora, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação está na palavra de Deus, Ele é a palavra. Está registrado no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, que em nenhum outro nome é dado entre os homens no qual o homem possa ser salvo, a não ser o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não há outro mediador entre Deus e os homens, não há. São Pedro não pode salvar tua alma. O apóstolo Paulo, João, Tadeu, Tomé, André, Pedro, não pode salvar tua alma. O único mediador que pode remir a tua alma da condenação eterna chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o nome que é sobre todo nome, o nome no qual todo joelho se dobrará no céu, na terra, embaixo da terra, e vai ter que confessar Jesus Cristo como único Senhor, soberano. Aonde eu posso encontrar Jesus Cristo? Estamos anunciando na palavra de Deus, na Sagrada Escritura. Mas os mentirosos, eles oferecem um Cristo no qual você compra por dinheiro. Os falsos estão anunciando aí que você tem que fazer penitência, romaria, pagar por salvação, pagar por um milagre, cura. Esse é o falso evangelho. Fuja desse falso evangelho mesquinho, corrupto, enganador. A salvação depende só de você crer na palavra de Deus e abraçar a Sagrada Escritura. São João 5,39, examinar a Escritura e procurar encontrar nela a vida eterna, são elas que falam de mim, disse Jesus Cristo de Nazaré. E Deus nos chama em plena pandemia. Nos deu duas ferramentas para trabalhar para Ele no reino de Deus: a fé e a coragem. Os medrosos fecharam os templos e se esconderam em suas casas com medo de morrer de pandemia. Que Deus eles estão servindo? O Deus do ventre deles, o Deus Mamon, que é as riquezas. Mas Deus pega o que não é para confundir o que é. Pega as coisas tolas para confundir as sábias. As coisas insignificantes para confundir as coisas que pensam que são alguma coisa. E Deus vai cobrar dessa gente que está enganando, mentindo e vendendo bênção, milagre. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quem é que vai querer a bênção? A bênção vai passar e você vai perder a bênção. Que negócio é esse? Mentirosos.
O juízo de Deus vai bater na porta dos templos e muitos vão tombar nos altares. Deus está enojado com essa raça de cães gulosos, falso pastor, falso profeta. E Jesus Cristo diz: vigiai e orai, porque não sabeis a hora que o Senhor virá a buscar os seus escolhidos. Tem lugares que parece igreja, mas não é amante. Jesus Cristo vem buscar noiva ataviada, pura, imaculada, se apartou do mundo, dos prazeres do pecado, da iniquidade, da imundícia. Mas em certos lugares a noiva está manchada, caminha de braços dados com o mundo. Agora permite adultério, os ladrões de altares, os mercenários. E Jesus Cristo disse: aquele que não é pastor, o mercenário, vê vir o lobo e foge porque ele não é pastor, e as ovelhas ficam dispersas, sem pastor. E Jesus Cristo é um bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Essa mensagem aqui é uma mensagem dura, mas que liberta, transforma e leva para o céu. Essa mensagem aqui você não ouve nos templos. Nos templos você ouve a mensagem de autoajuda. Nos templos você ouve a mensagem que Deus só quer o coração. Nos templos você não ouve mensagem contra o pecado. Está registrado na palavra de Deus que o pecado de rebeldia é como feitiçaria, e o porfiar é como idolatria. Os rebeldes não entrarão no reino dos céus. E essa é a mensagem da verdade. Jesus Cristo disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Isaías 55, e versículo 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amanhã pode ser tarde. O tempo não está nas mãos dos homens, o tempo está nas mãos de Deus. No livro de Deus está escrito todos os dias da vida do homem. Talvez o teu livro esteja encerrando hoje, talvez esteja na última página. E esse livro vai se fechar. Está registrado em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que o homem está ordenado a morrer uma vez, vindo depois o juízo. Os homens temem a morte, os homens fogem da morte. Assim foi em pandemia, as pessoas desesperadas não sabiam onde buscar refúgio e se esqueceram que é um Deus acima de todas as coisas. E Salmo 121 está escrito: eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 60, versículo 11: dá-nos auxílio da angústia, porque vão é o socorro do homem. No momento de dificuldade, no momento de desespero, no momento de aflição, lembre-se que você tem o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E diz a Bíblia que a mão dele não está encolhida para que não possa salvar, e nem seus ouvidos tapados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação de Deus, de vós e vosso Deus. Mas quando o homem ouve a palavra de Deus, se arrepende dos seus pecados, confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas aquele que cobre seus pecados nunca prosperará. Essa prosperidade de Deus não é dinheiro, é você ser cheio da presença de Deus, ter a direção de Deus nos teus negócios, é buscar o conselho do Senhor. Você não paga por isso, porque Deus abençoa aqueles que buscam a sua face. É difícil de escutar nos templos uma mensagem que nos dá reflexão, porque é só dinheiro e acima de dinheiro. Estão dando valor mais para o dinheiro, porque a alma do homem, a alma do homem é eterna. O corpo vai morrer, apodrecer, o bicho vai comer. Está escrito na palavra de Deus que viemos do pó e do pó tornaremos para lá. Mas a alma do homem é eterna. Eternidade é o tempo que tem começo e não tem fim. Salmo 90, versículo 10, que uns chegam a 70 anos
Outros, pela sua robustez, chegam a 80. E o que passa disso é canseiro e enfado. Mas a eternidade vai abraçar a todos. Está registrado em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. Ora, o último inimigo a ser vencido é a morte. Como é que eu venço a morte? É andando com o autor da vida. Eu venço a morte andando com o autor da vida. E a vida se encontra na palavra de Deus, está escrito: a minha palavra são espírito e vida. Você precisa Aleluia. os processos inflamatórios das articulações? Chegou a solução. Matador. Controla a artrite, artrose e o reumatismo. Diminui as dores nas pernas. Jesus Cristo está nessa esquina aqui. Físico e mental. Matador. Se você crê, você vai sentir o toque do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui porque Jesus Cristo disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. E Jesus Cristo continua fazendo milagre, curando, libertando e salvando. Jesus Cristo disse: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Onde está o escolhido de Deus para a salvação e a vida eterna? Se você crê nesta mensagem e abrir teu coração, Jesus Cristo, Ele está à porta batendo no teu coração. Se ouvires a sua voz e abrir a porta, Ele entrará e será contigo, e você com Ele. O banquete para a tua alma está sendo servido nesta manhã para a Santa Vitória do Palmar. E você não paga por salvação, você não paga por evangelho. Hoje tem um bando cobrando para pregar uma mensagem. 20 mil, 30 mil, 40 mil, vão tudo para o inferno. Porque Jesus Cristo nunca cobrou mensagem. Porque Ele tinha compaixão e misericórdia das almas, das pessoas que viviam aflitas, desesperada, doente, enferma, cativa pelo cativeiro. E Jesus Cristo libertou a todos e não tirou nada. Pode chamar. Aqui quem manda é o céu. Para fazer calar o pregador aqui tem que matar. Tem que tirar a cabeça dele. Assim foi com os profetas. Assim foi com João Batista. Ele disse para Herodes: Herodes, não é lícito ficar com a mulher do teu irmão. Tu está no adultério, sai do adultério. Deus vai te matar. E Herodes deu uma festa, um banquete. E a mulher que ele estava no adultério tinha uma filhinha. A filhinha dançou para Herodes e encantou Herodes com o veneno da serpente. E Herodes disse: minha filhinha, pede o que tu quiser, até a metade do meu reino eu vou te dar. E a mamãe da menina disse: me dá a cabeça de João Batista numa bandeja. E assim prenderam João Batista e arrancaram a sua cabeça por pregar a verdade. O apóstolo Paulo disse: acaso eu fiz algum malefício pregando a verdade, anunciando o caminho do céu? Agora vem os mundanos, depravado, festa da carne, na orgia, no adultério, na droga, prostituição, e todo mundo se alegra, mas quando vem a mensagem de Cristo, a salvação, apontando o caminho do céu, não gosta. Jeremias, profeta escolhido por Deus para anunciar a verdade e profetizar. Mas Jeremias disse: eu sou uma criança, como é que eu posso anunciar essa palavra? Eu não sei falar. E Deus disse: quem é que fez a boca do mudo? Não digas que tu és uma criança, porque as minhas palavras eu ponho na tua boca. Jesus Cristo disse: não tema aquele que pode matar teu corpo. Temei antes aquele que faz lançar no inferno o corpo e a alma. Esse deveis temer. Aquele que dá vida e tira a vida, o Todo-Poderoso, Jeová, Senhor dos Exércitos, que nunca perdeu batalha. O Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel. E meu compromisso é com Ele. Porque quando eu estava no banheiro, plena pandemia, Ele disse: põe ordem na tua casa, senão eu vou te matar. E estava fugindo de um propósito, de uma chamada de Deus. Anunciar o verdadeiro evangelho sem comercializar, sem pedir nada. Glória. E pensei comigo: estou morto, estou perdido, vou para o inferno, para a condenação eterna.
E Deus disse: "Se tu uma bênção, se tu uma bênção." E aí eu digo: "Senhor, o que queres que eu faça?" Ele disse: "Vai para as ruas pregar a minha palavra, porque estou enojado do comércio da fé. Estou enojado dos marajás da fé. Prega a minha palavra." E eu digo: "Senhor, mas eu sou pequeno. Como eu vou me manter, Senhor? Como vou manter minha família?" Ele disse: "Não te preocupa, porque eu vou cuidar de tudo. Não precisa pedir, não precisa negociar, não precisa comprar. Salvação já foi pago na cruz do Calvário." O traidor Judas Iscariote traiu e vendeu Jesus Cristo por 30 moedas de prata. E tem um bando aí vendendo evangelho mesquinho, egoísta. Vão tudo para o inferno. Enganadores. Eu quero ver quem é que me prova pela palavra de Deus que Jesus Cristo cobrou dinheiro das pessoas, que vendeu salvação, milagre e cura. Aqui está a Bíblia, aqui, ó. Me prove aonde está que tem que comprar bênção. O resgate da nossa alma custou muito caro. Preço de sangue. Não foi por ouro nem por prata, foi preço de sangue do inocente, o justo, sem pecado, sem mancha. Jesus Cristo foi crucificado na cruz do Calvário. Ele venceu a tentação, ele venceu as tribulações desta vida, ele venceu o pecado, venceu a morte, venceu o inferno e venceu o diabo. E disse: "Todo o poder foi me dado nos céus e na terra." Este é o Deus verdadeiro, este é o Deus soberano. E esse dia está chegando na volta de Cristo para arrebatar a igreja aos céus de glória. A salvação está sendo oferecida nesta manhã, nesta cidade de Santa Vitória do Palmar. É de graça. Hoje em dia, quem é que não tem uma Bíblia em casa, mas está esquecida, abandonada, numa estante, empoeirada? E é necessário o homem voltar a buscar a presença de Deus na sua palavra, ler a Bíblia. São João 5,39: "Examinai as Escrituras e procureis encontrar nela a vida eterna, e são elas que falam de mim." Disse Jesus. Agora eu vou ler a palavra de Deus. Filipenses, engraçado, né? Tem pessoas que gostam de contar piada e o povo se alegra e vai arrastar milhões para o inferno. Chocarrices. Fazem até a piada das coisas de Deus. Os piadistas, humoristas do humor na TV, muitos já descenderam para o abismo, estão no inferno. Porque Jesus Cristo disse: "Pelas tuas palavras serás julgado e condenado, e pelas tuas palavras serás absolvido." E nós vamos ter que prestar conta de cada palavra que sai da nossa boca. Filipenses capítulo 1 e versículo 21 está escrito: "Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro." O viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Qual é a razão do teu viver? É a pergunta que eu vos deixo nesta manhã. Você está vivendo para quê? Para comer, beber, farrear, gozar a vida e depois ir para o inferno? Qual é a razão do teu viver? Qual é a tua esperança de viver? Está escrito na palavra de Deus: se nós esperarmos Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Não tenho medo não, velho. Aleluia. Qual é a nossa razão de viver? O apóstolo Paulo era Saulo de Tarso, perseguia a igreja, mandava prender, matar os cristãos.
do novo caminho que Jesus Cristo anunciou na face da terra. Encerrava na prisão, matava, mas para o caminho de Damasco. Ele recebeu carta das autoridades dos judeus, dos principais dos judeus, para ir a Damasco e matar os crentes, prender os crentes, acabar de vez com a propagação do Evangelho, mas não conseguiu. Cerca da cidade de Damasco veio uma luz resplandecente do céu e ofuscou ele e caiu por terra. E ouvi uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. A igreja verdadeira ela é perseguida, ela é caluniada, ela sofre por amor do Evangelho de Cristo. Jesus Cristo disse: se me perseguiram a mim, a vós também perseguirão. Esse é o verdadeiro Evangelho. Verdadeiro Evangelho, ele traz a cruz de Cristo, sofrimento, morte. Mas o falso evangelho não. O evangelho falso traz o paraíso na terra, acumular bens na terra, juntar tesouro na terra. E Jesus Cristo disse: ajuntai tesouro no céu, onde a traça é ferrugem, e o ladrão não pode roubar e consumir. Mas o falso evangelho está juntando tesouro na terra, fazendo ao contrário que Mestre Jesus ensinou. Voltamos para Damasco. Saulo de Tarso foi criado aos pés de Gamaliel, um mestre da lei, e conhecia a Torá, a lei, porque ele meditava e observava os mandamentos, os estatutos, os preceitos de Deus. Mas no caminho de Damasco, ele foi cegado por aquela luz tão grande, refulgente, e caiu no chão, e ouviu a voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. E ele teve medo, pavor, e disse: quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas agora entra na cidade e vai na rua chamada por um homem lá. Impõe a tua mão e ele vai recobrar as vistas. Ele é o Saulo de Tarso. E Ananias teve medo, porque sabia da fama de Saulo de Tarso. Matava, perseguia a igreja. Mas houve uma resposta de Deus para Ananias dizendo: vai lá, porque eu estou te ordenando, porque esse é para mim o vaso escolhido. Ele vai ter que padecer muito por causa do meu nome. Esse é o verdadeiro evangelho, padecer muito pelo amor do nome de Cristo Jesus. Mas o evangelho é ostentação, o evangelho é autoajuda, está mentindo e enganando as pessoas, e estão enriquecendo os cães golosos na terra, que não tem nada de Cristo Jesus, o mestre amado. E a partir daí, Deus levanta este homem para pregar aos gentios, ao povo que não é judeu, o caminho da salvação, que é de graça. Você não paga. Está aqui, ó. Está aqui, abraça. Tem uma promessa para tua casa. Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Aqui a mensagem, não precisa pagar. Viu? Os mentirosos estão vendendo o caminho do céu, bênção, milagre, salvação, cura, exploração da fé. Mas Jesus Cristo aponta o caminho de obediência às Sagradas Escrituras. Quando Ananias chega na casa de Simão, ele chega e se dirige a Saulo de Tarso dizendo: Saulo, o Deus que te apareceu no caminho me mandou vir aqui orar por ti, pôr as mãos, e a tua vista será recobrada. E quando Ananias ora por aquele homem mau, que teve um encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco, a sua vida foi transformada. Impõe as suas mãos sobre a sua cabeça, ora por ele, e caiu as escamas dos olhos.
e recebeu o maior chamado de anunciar o caminho da salvação por amor a Cristo. E esse homem foi o que mais sofreu na face da terra anunciando o caminho da verdade. Foi preso, açoitado, 40 vezes menos uma, o açoite de varas. Sofreu fome, naufrágio, perseguição, passou frio. Pelo amor do Evangelho anunciando a palavra de Deus. Não este Evangelho light, que Deus toqueu o coração. E está registrado em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que é necessário nós conservar irrepreensível o nosso espírito, alma e corpo para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo em santidade. E está escrito na palavra de Deus: sem santidade ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. E está escrito também: santidade convém a minha casa. Santidade convém a minha casa. Santidade convém a minha casa. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Ele habita dentro do homem, verdadeiro templo de Deus. Quando ele abraça o Evangelho da cruz de Cristo. E a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. Poder para vencer a morte, o inferno, Satanás. Vencer todas as coisas. Está escrito em Romanos: que diremos nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Está registrado que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nem a tribulação, nem a angústia, nem a espada, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A salvação aqui. Sagrada Escritura, o resto é conversa fiada, o resto é conversa para tirar dinheiro, casa, moto, carro. Esse é o falso evangelho dos cães gulosos, os ladrões de altar, os mercenários que Jesus Cristo profetizou na palavra de Deus. Fuja dos cães, vacine-se contra os cães gulosos, com a palavra de Deus. Este homem disse: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E estava chegando perto a morte deste apóstolo, o apóstolo Paulo, o apóstolo que escreveu 1 Coríntios capítulo 13, sobre o amor, o verdadeiro amor, que não se porta com indecência, que não suspeita mal, que não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O verdadeiro amor que suporta tudo. E ele escreveu que permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior de todos é o amor. O amor de Cristo, não o amor erótico, o amor carnal. E esse direito de escolha Deus deixou a nós, homens tão pequenos. O direito de escolher o caminho da vida, o caminho da morte, o caminho da salvação ou da condenação, o caminho que leva aos céus de glória, ou o caminho que leva ao inferno, lugar de tormento e sofrimento. Esse direito de escolha Deus deixou a nós porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Jesus Cristo deixou escrito, através do Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela, mas entrai pela porta estreita e apertado o caminho que leva à salvação. E aonde eu posso encontrar esta porta? Em Jesus. E quem é Jesus? Ele é a palavra, a Sagrada Escritura. E você não paga por salvação. Caminho para a salvação chama-se arrependimento dos pecados. Está escrito em 1 João capítulo 2, versículo 1: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tende um advogado, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação por os vossos pecados, não só pelos vossos, mas por todo mundo. Esta é a razão pela qual Jesus Cristo foi crucificado na cruz do Calvário, nos reconciliando, nós com o Pai Todo-Poderoso. Jesus Cristo disse: eu não vim condenar o mundo,
mas eu vim salvar o mundo pela pregação do Evangelho, o verdadeiro, que não é vendido e não é comercializado. E o apóstolo Paulo testificou da verdade e pregou a verdade e não se vendeu, não vendeu chamada, não vendeu ministério, não vendeu dons espirituais, não vendeu talento, não vendeu nem a palavra. Porque ele valorizou o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E nenhum outro nome há dado entre os homens no qual eles possam ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. O resgate da nossa alma custou muito caro, o preço de sangue do inocente, imaculado, do justo. Cuspiram no seu rosto, esbofetearam o seu rosto. Está registrado em Isaías 53 que não havia nenhuma beleza e formosura para que o desejássemos. Ele foi experimentado em trabalho, em açoite. Ele veio para os seus, povo judeu, mas os judeus renunciaram a ele. E abriu-se a porta da salvação para nós, os gentios, que estávamos fadados a passar a eternidade na condenação. Esse é o amor de Deus. Deus provou o seu amor dando Jesus Cristo em sacrifício na cruz do Calvário. A salvação você não paga por ela. Estamos vivendo o tempo da graça. E você não precisa pagar por salvação, cura, milagre, libertação, não. Nós vamos orar daqui a pouco aqui, ó. E Deus vai estender sua mão, sua misericórdia, e vai operar milagre, cura e salvação. E você não precisa pagar por dinheiro. Aqui nós não vendemos palavra. Aqui nós não vendemos bênção. Aqui nós não vendemos salvação. Porque quando nós examinamos a Escritura e olhamos para Jesus Cristo, Ele nunca pediu nada para ninguém. A única exigência de Deus é que você guarde seus mandamentos, ande na verdade e obedeça a palavra do Senhor. Está registrado em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aonde eu posso encontrar a vida eterna, pregador? São João, capítulo 17, versículo 3. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me em Tua presença, com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Existe somente um Deus vivo, todo-poderoso, que criou os céus e a terra e tudo que nela há. E a Jesus Cristo, o Salvador do mundo. O resto é conversa fiada, é mentira. Evangelho mesquinho, enganador, cobiçoso, ganancioso, que tira os bens das pessoas. E Jesus Cristo nunca tirou nada de ninguém, porque Jesus Cristo não é ladrão. Ele é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário que não é o bom pastor, ele foge. Não se preocupa com a salvação e a alma da pessoa. A alma da pessoa tem dois destinos, céu ou inferno. Aí é chegada a hora. Glorifica teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti. Pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem de amor pela alma das pessoas. A alma do homem não está em leilão, embora exista uma guerra espiritual no mundo espiritual. Jesus Cristo batalhando pela salvação da tua alma, e o diabo querendo te arrastar para a condenação eterna, o abismo, no fogo eterno. Jesus Cristo prega sobre o inferno. Lucas 16 está registrado a parábola do rico e Lázaro. Rico, o homem que viveu nos prazeres, nos deleites desta vida,
em banquetes, em festas, esplendidamente se vestia. E Lázaro, o mendigo que estava à porta do rico, e desejava comer da comida ou das migalhas que caíam da mesa do rico. Esse rico não tinha compaixão nem misericórdia pelo mendigo Lázaro. E Lázaro estava enfermo, doente, todo coberto de chagas e feridas. E os cães vinham lamber as chagas de Lázaro. Este era o consolo de Lázaro. Sofria nesta vida, atormentado pela aflição da enfermidade. Aleluia. Mas diz a Bíblia que morreu Lázaro. E os anjos vieram buscar a Lázaro. O inferno é real. O inferno, muitos dizem que é nesta terra, não. Aqui tem uma lei, a lei da semeadura. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Se você semear o bem, vai colher o bem. Se você semear o amor, vai colher o amor. Mas se você semear o mal, vai colher o mal. Isso é uma lei divina. É uma lei que está na palavra de Deus. E Abraão disse: olha, tu recebeste teus bens em vida, e Lázaro somente males. E tem mais um obstáculo: quem está aí no inferno não pode passar para cá, e quem está aqui não pode passar para lá. E o rico disse: pai Abraão, eu tenho 5 irmãos, manda avisar lá para que eles não venham parar nesse lugar de tormento, nessa chama. E Abraão disse: eles têm os profetas e Moisés, eles que vão ouvir. Deus tem levantado os pregadores verdadeiros que estão anunciando o caminho para o céu, que não estão mercadejando a palavra de Deus. E é necessário ouvir. A Bíblia diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Abraão disse: mesmo que alguém dos mortos ressuscite e vá avisar teus irmãos, eles não vão crer. É necessário nós ter a nossa fé e confiança na palavra de Deus. A religião é uma furada. A religião vai conduzir muitos para o abismo. E Jesus Cristo nunca pregou a religião. Ele pregou o caminho do céu, da salvação, da esperança. Pregou contra o pecado, pregou contra o inferno, pregou contra a injustiça e a maldade. O apóstolo Tiago escreveu no primeiro capítulo, versículo 26, que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e guardar-se da corrupção do mundo. E o mundo vai de mal a pior. Está registrado em 1 João capítulo 5, versículo 19. Nós somos de Deus, mas o mundo jaz no maligno. E as obras do maligno são manifestas: homicídio, maldade, iniquidade, pecado sobre pecado. Estas são as obras do diabo. Jesus Cristo disse: o ladrão veio somente a roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Este é o propósito de Jesus Cristo de Nazaré, nos trazer vida e vida em abundância. A vida se encontra somente em Cristo Jesus, na palavra de Deus. E para encerrar esta mensagem da parte de Deus e não do homem, porque em parte falamos e em parte profetizamos, e está escrito na palavra de Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu,
ataviada como uma noiva para o seu noivo. Eu vi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. E o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, pois estas palavras são verdadeiras e fiéis. Disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Que negócio é esse? Pagar para a salvação? Pagar por milagre, pagar por cura e o direito de morar no céu tem que pagar agora. Esse é o falso evangelho. Aqui está escrito: a quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Que vencer herdará todas as coisas, eu serei seu Deus. Ele será meu filho. Mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Esse é o povo que vai ficar fora do reino de Deus, porque não abraçaram a mensagem de Jesus Cristo de Nazaré. Apocalipse 22, versículo 14. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham o direito da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a Geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. La oración. La oración. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus pregamos a Tua palavra, não vendemos nada, não negociamos nada, Senhor, porque tudo é de graça, Senhor. Alcance os escolhidos nesta cidade, abençoa esta cidade, as autoridades civis e militares, abençoa os comerciantes, abençoa as famílias. Há uma promessa na Tua palavra dizendo: crendo Senhor Jesus Cristo. crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Abençoa este povo, Senhor. Mostra o caminho da salvação que está na Sagrada Escritura. De Jesús.